Paz, bom dia, queridos. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe tua casa. Estou fazendo esse vídeo, vou tentar não me alongar muito, mas o tema deste vídeo é sentidos proféticos. Sentidos proféticos é visão, tato, olfato, paladar e audição. Amém? Então esses são os 5 sentidos proféticos. E quando falamos em sentidos proféticos, até muitos que não conhecem podem estranhar. Mas esses sentidos proféticos não é algo que é constante, que é sempre que acontece dessa forma. Mas é uma das formas que Deus usa para falar conosco. E quando estamos falando de sentido, estamos falando de percepção, estamos falando de sensibilidade. Quando nós desenvolvemos um sentido especial na nossa vida, nós desenvolvemos uma habilidade especial. Amém? E o primeiro dele eu quero falar sobre a visão espiritual. A visão espiritual é algo que, quando Deus nos comunica ela, nós temos pela fé a testificação de que aquilo que estamos vendo é de Deus, de que aquilo que estamos percebendo no Espírito é algo de Deus. E quando nós focamos nisso, nós entendemos pela fé em Cristo Jesus que aquilo é uma mensagem de Deus para nossas vidas. Um exemplo disso está lá no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 15, que diz assim: Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam de fronte em Jericó, disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. O que eles viram, na verdade, não era uma constelação sobre a vida de Eliseu. Eles estavam vendo pela fé, pelos seus olhos da fé, de que havia um manto profético sobre Eliseu, que aquela mesma unção, a autoridade que Elias carregava, estava sobre Eliseu. Então isso é uma forma de visão. Quando Deus te mostra algo que não é comum vermos aos olhos humanos, isso é uma visão profética. Isso é um sentido profético através da visão, Deus te mostrar algo. Amém? O segundo sentido, ele fala sobre a audição espiritual. Por exemplo, quando nós estamos estudando a palavra, quando estamos no nosso devocional, e você ouve um sussurro nos teus ouvidos sobre uma determinada palavra, sobre um determinado tema, sobre alguma área que você precisa consertar. Isso é um tipo de sentido espiritual, a audição. Isso é um dos meios que mais Deus fala. Às vezes nós achamos que ouvimos uma voz angelical ou uma voz estrondosa. Na verdade, Deus não nos comunica dessa forma. Ele usa uma voz que a gente conhece, que é uma voz doce, uma voz comum, não é aquela cheia de enfeites, mas é uma voz que nós vamos entender quando ela vir. Então esse é o segundo sentido espiritual, quando Deus te comunica algo, quando você percebe que ouviu alguma coisa, que aquilo não era normal, que você às vezes está conversando com outras pessoas e aquela voz vem no seu ouvido, você pode ter certeza que é Deus falando com você. Amém? O olfato espiritual, terceiro sentido, quando nós entramos em ambientes às vezes que nós não conhecemos e sentimos o cheiro de alguma coisa ali que marca, e isso pode ser tanto bom quanto ruim, pode ser no sentido espiritual do reino dos céus quanto o espírito das trevas, amém? Quando você entra num lugar e você sente aquele cheiro doce, aquele cheiro
da presença, aquele cheiro perfumado que você reconhece que é do Espírito, você sabe que ali é um ambiente de adoração. Ou, por exemplo, uma vez eu cheguei em uma porta de uma igreja e senti o cheiro muito forte de velas naquele ambiente, de velas acesas. Eu senti no meu espírito que aquilo ali era um cheiro de alguma coisa feita contra aquela igreja. E posterior falei com os pastores e realmente estava sendo colocado trabalhos à porta daquela igreja para tentar tirar a igreja daquele lugar. Então isso é um sentido, você sentir o cheiro do ambiente. Ou você sente o cheiro quando você está orando por uma pessoa de álcool. Sente o cheiro de perfume nela, de algo que foi consagrado para a vida dela. Isso também é um sentido espiritual. Amém? E o quarto, o tato espiritual. O tato já é algo não muito comum, mas acontece bastante. Quando você coloca a mão em determinado lugar, pode ser numa folha, pode ser em uma mesa, e você parece que sente que há uma opressão naquele lugar. Um dia eu cheguei em uma mesa no meu trabalho e coloquei a mão sobre ela. E quando eu coloquei a mão naquele ambiente, naquela mesa, eu senti que alguém estava se sentindo opresso, estava se sentindo controlado naquele ambiente. Então, eu percebi, através desse sentido do tato, que ali tinha um espírito de controle. E eu perguntei para a pessoa como ela estava. Ela depois comentou que estava se sentindo muito abatida, que algo estava tentando manipular ela através de uma situação que ela tinha vivido. Amém? Esse também é um dos sentidos espirituais. E o quinto é o sabor, é o paladar espiritual. Por exemplo, quando nós sentimos o gosto de algo na nossa boca que não é comum. A palavra de Deus diz que, lá no livro de Ezequiel, que o rolo da palavra foi colocado sobre a boca do profeta. E o gosto daquele rolo era semelhante ao mel. A palavra do Senhor era doce. Então esse é um dos sentidos que nós também não é muito comum, mas nós sentimos o gosto. Por exemplo, quando você entra num ambiente e você sente aquele paladar adocicado de alguma coisa, sente que você não comeu alguma coisa, mas você está sentindo aquele gosto. Às vezes são coisas que Deus está nos comunicando, nos revelando através desses sentidos. Amém? Aleluias. Então, esses são os sentidos espirituais. O paladar, o tato, o olfato, a audição e a visão. Amém? Isso Deus usa. Você pode até achar um pouco estranho, ou aceitar com estranheza, mas são formas que Deus nos comunica, que Deus nos revela alguma coisa. E às vezes a gente está tão distraído no dia a dia, nos nossos afazeres, que a gente não percebe esses sentidos. Você às vezes depois senta em casa, mas que estranho, sentiu um gosto, quando eu toquei naquele lugar, na mesa daquele lugar, eu senti que parece que havia algo negativo ou algo bom naquele ambiente. Eu senti como se eu chegasse num lugar e tive uma visão daquele ambiente. Parece que Deus me mostrou sobre a cabeça de uma pessoa. Eu vi algo brilhoso, eu vi algo escuro sobre ela. Amém? Isso são sentidos proféticos que a gente precisa desenvolver e entender eles. Você precisa entender que Deus te comunica através dos sentidos. Amém? Essa é uma dica, é um dos ensinos que estou trazendo na minha página sobre o reino profético, sobre o chamado profético, e dentro desse chamado de uma pessoa profética ou de um profeta,
Você precisa entender esses sentidos. Não são coisas do além, aliás, são coisas do reino dos céus, que são para nos comunicar sempre alguma coisa ou para nos alertar. Amém? Que acima de todas as coisas, você nesses dias, e nesse dia você busque amar a Deus acima de tudo. Porque isso é o mais importante. Além de querer algumas coisas, além de precisar de algumas coisas, você precisa zelar pelo teu relacionamento com Deus. Amém? Isso é o mais importante de tudo, porque o resto são consequências. O resto vem automático. Amém? Deus tem grandes coisas para você. Deus tem grandes coisas para tua família, para tua casa. Amém? Que Deus te abençoe, Deus te dê uma semana abençoada no nome de Jesus. Em breve vou estar lançando vídeos no YouTube, tem a minha página no Facebook aqui, Profeta Rodrigo Camargo. Também vou estar trazendo alguns ensinos no Instagram em breve. Amém? Que Deus te abençoe, fique na paz e uma semana de vitória, uma semana abençoada, de portas abertas e destravar de Deus sobre ti, tua casa, tua família e todas as demais áreas, em o nome de Jesus.